Hoje é Dia dos Pais e nós temos uma palavra especial. Talvez você está pensando, eita, que bênção, então uma palavra para honrar os pais, para celebrar também. Mas essa palavra também será uma palavra confrontadora. Para que eu e você, não só os pais, mas todos nós possamos sair daqui com uma visão ampliada do Pai que nós temos. E tendo a visão ampliada do Pai que nós temos, nós sem dúvida alguma nos tornaremos os pais que Deus quer que nós venhamos a ser. Quando a gente fala sobre paternidade, é claro, a gente vê um papel familiar, uma responsabilidade familiar, mas além de ser algo familiar, é algo espiritual. Por quê? Porque ser pai não é só gerar, é sustentar o que gerou. Ser pai não é só plantar, é cultivar aquilo que foi plantado. Não é apenas marcar o nome, vai além, é deixar um legado. Esse é o desejo do coração de Deus para mim, para você. E por que esse é o desejo? Porque se a gente observar as crises que nós encontramos nos lares, na sociedade, na vida em si, nas escolas, nas ruas, essa crise é fruto de uma ausência, é fruto de um vácuo, de um buraco que foi deixado e que se chama falta de paternidade. Você sabe qual é a maior doença que o mundo tem enfrentado hoje? Não é o câncer. Não é a depressão. Não. É a ausência de paternidade. Porque quando existe a ausência, você vai encontrar ausência física, ausência emocional, ausência espiritual, ausência de direção, ausência de um modelo, de um espelho. E é nessa hora que a gente começa a se perguntar por que isso atinge tanto a humanidade. Sabe por quê? A paternidade é o plano original de Deus para revelar quem Ele é. Quando a Bíblia fala em Isaías 64:8, diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. A Bíblia está mostrando que o primeiro nome que Deus revelou para a humanidade, para mim, para você, não foi rei, não foi juiz, não foi provedor, não foi protetor, foi Pai. Nós temos uma origem, nós temos uma direção. O que Deus quer falar comigo, com você, é que nós temos alguém que é o nosso modelo. Eu sei que falando assim, isso deveria trazer segurança para mim e para você. Mas, porque tem tantas pessoas que vivem como órfãos? Porque existem tantos filhos que vivem marcados por feridas, por perdas, sem referência, ou referências distorcidas, quebradas, inexistentes. Sabe por quê? Porque esse é o desejo do diabo. O que o diabo quer é justamente distorcer a imagem do Pai Celestial através, talvez,
da decepção vivida por um pai terreno. Mas existe uma grande revelação de Deus para mim e para você, mesmo quando a imagem da paternidade foi ferida. Deus é o Deus que quer se revelar a mim e a você, como um pai presente, como um pai perfeito, como um pai restaurador. Talvez você está sentadinho no seu assento, mas existe uma dor dentro do seu coração, a dor do abandono, a dor da decepção, a dor de uma ausência de um colo, a dor de não ter tido alguém para falar coisas que você simplesmente queria ouvir, como um eu te amo. Uma carência de direção, carência de orientação. Mas hoje Deus quer mostrar para mim e para você que existe um Pai, que é um Deus e que é amor. E esse amor cura. Esse amor restaura. Por mais que você se encontre machucado, o Pai que se encontra nesse lugar é aquele que coloca o bálsamo na ferida e que faz com que talvez apenas uma cicatriz seja vista, mas que será apenas uma marca de uma restauração que vai ser vivida por você nesse dia. Pois existe uma paternidade que pode nos reconstruir. Essa é a palavra, reconstruir. Talvez você esteja aqui como os muros de Jerusalém, quando estavam caídos, ou com lacunas, ou com brechas. O mesmo Deus que levantou Neemias como um pai para uma nação, é o Deus que se levanta nessa manhã para ser o pai, que sem ninguém ver, vai tocar no lugar que ninguém talvez nunca tocou, e vai poder fechar aquilo que está aberto, e que tem talvez trazido tanta tristeza para você, e não só para você, para as pessoas que estão ao seu redor, dentro de casa, ou até mesmo fora dela. Hoje, Deus quer alinhar o meu e o seu coração, para que possamos voltar para o propósito. Qual é o propósito? Sermos um reflexo dele. Às vezes a gente diz, quero tanto que o meu filho se pareça comigo, mas antes de ele se parecer com você, você precisa se parecer com Deus, para que ele se pareça com você. Hoje eu vou trazer 3 frases que todo pai diz. E mais do que você ouvir uma frase de um pai, nós vamos além. Nós vamos, na verdade, ouvir o que está por trás dessas frases, o que é que Deus, na verdade, quer dizer para mim e para você, como esse pai tão perfeito e maravilhoso que nós temos. A primeira frase é: puxou ao pai. É engraçado porque uma das reclamações que eu mais ouço das mulheres é que eu carreguei esse menino, essa menina, 9 meses na minha barriga, e agora vem a cara do pai. Puxou ao pai. O que essa frase quer dizer? O que está no coração de Deus? Porque eu creio que Deus olha para mim, para você e diz assim, puxa o pai. E o que Ele quer trazer para mim e para você é identidade. Quando um pai diz assim, puxa o pai, ele na verdade está querendo mostrar que esse filho tem o reflexo da sua natureza. Que esse filho parece com ele. É a sua cara, tem suas características, tem suas qualidades, talvez até mesmo seus defeitos. Mas essa expressão que parece tão simples, é uma das verdades mais profundas da Bíblia, da fé
e de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Deus deseja se ver em nós. Eu vou repetir isso porque às vezes isso não entra na nossa mente humana. Como é que é? Deus deseja se ver em mim. Ah, não, mas então se Deus soubesse quem eu sou, a verdade é que Deus sabe. A verdade é que Deus conhece a nossa estrutura humana, sim, mas foi Ele que nos criou. E Ele sabe o que é que Ele pode fazer, não na nossa força, mas na força dEle em nós, na vida dEle em nós. Quem nós podemos nos tornar. Ele quer que tenhamos o seu caráter, Ele quer que tenhamos a sua essência, Ele quer que venhamos a fazer as escolhas que Ele faz. Por isso que Jesus nos ensina esse princípio e essa verdade de que Deus deseja se ver em nós. Lá em João 5,19, o próprio Jesus disse: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo quanto este faz, o Filho também faz semelhantemente. Jesus aqui não estava apenas reconhecendo a autoridade do Pai Celestial, mas Ele estava escolhendo imitá-lo. Ele queria dizer assim: eu não ajo por mim mesmo, eu ajo por reflexo. E quando olham para mim e para você, imagine agora as pessoas perguntando: a quem você está puxando? Será que a gente está puxando ou se parecendo com a nossa geração? A gente vive uma geração que tem tentado provar quem é, mas essa mesma geração não sabe de onde veio. Essa mesma geração não sabe de quem é filho. E quando você não sabe de quem é filho, qualquer voz vai tentar moldar a sua identidade. A quem nós puxamos? Será que puxamos aos traumas que vivemos? Será que puxamos ao nosso pai terreno que foi ferido e acabou também ferindo? Ou será que a gente está puxando ao nosso Pai glorificado? Escuta bem isso. Se você não tem convicção do Pai que você tem, você vai cair na mentira do diabo, que vai dizer o Pai que você não é. É interessante porque identidade sem paternidade é falsidade, é fantasia. Porque somente quando você tem identidade firmada e verdadeira no Pai verdadeiro, é que você começa a desfrutar da vida que Deus preparou para você. Davi, mesmo diante de um pai que não acreditava nele, entendeu que tinha um pai que havia o escolhido e que falou que ele era um homem segundo o seu coração. Sabe o que ele fez? Derrotou um gigante, matou um leão, matou um urso, se tornou um rei. Moisés, que mesmo talvez pensando: uau, eu fui tirado da minha casa, cresci no palácio, talvez mentiras do diabo quiseram reinar sobre sua alma, dizendo: seu pai te abandonou. Mas ele entendeu que ele também tinha sido escolhido. E o Moisés, que foi colocado num cestinho, que foi encontrado pela filha de Faraó, deixa eu te dizer,
foi o homem que Deus levantou para liderar uma nação de milhões e milhões de pessoas que saiu do Egito e que foi à terra prometida. E o que falar de Jesus? O Jesus que foi batizado e que vai ouvir do seu Pai. Lá em Mateus 3,17. Este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Essa voz foi ouvida antes de Jesus ter ido ao deserto e ter sido tentado pelo diabo. Foi essa voz que sustentou a identidade de Jesus no deserto, quando o diabo dizia: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. O diabo não é criativo. Ele continua atacando do mesmo jeito, se tu és filho de Deus. Porque você está vivendo isso. Mas se tu és filho de Deus, por que você está passando por essa situação? Mas Jesus escutou a voz do Pai. Se você não escutar a voz do seu Pai antes da prova, você vai acreditar na mentira do diabo no momento da prova. Essa é a hora em que você que talvez está vivendo sem forma, sem destino, sem força, porque a sua identidade foi ferida. Porque talvez um pai ausente deixou um buraco na sua alma. Porque talvez um pai agressivo deixou uma marca em você. Talvez porque um pai frio, que nunca te chamou de filho, deixou uma grande lacuna no seu coração. Escuta a voz que antes do seu pai terreno ter chegado, o seu Pai Celestial já tinha chegado. Escuta a voz do Espírito Santo dizendo: você puxou ao Pai. Que essa seja a voz que vai gerar a identidade que eu e você necessitamos. Talvez seja um jargão dizer: você não é o que as pessoas disseram que você é, você não é o que fizeram com você, você é o que o seu Pai Celestial diz que você é. Mas deixa eu te dizer, essa é a verdade. 1 João 3,1 diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Esse é o Pai que nos chama de filho, mas nós não só nos chama de filho, é o Pai que corre com você até o fim. O que Deus quer nessa manhã é quebrar, é anular, é destruir talvez uma maldição geracional que tem sido vivida por você e que hoje Deus quer quebrar. Deus quer restaurar a imagem dele na sua vida. Hoje, Deus quer olhar para você e você vai entender o que eu vou falar. Ele vai dizer assim: você é a minha cara. Você se parece comigo. Você puxou ao Pai. Não aceite viver como escravo, se você já sabe que você é filho. Que hoje seja o dia em que talvez essa frase nunca foi ouvida por você. Seu pai nunca te disse isso: puxou ao Pai. Mas escuta a voz do seu Pai Celestial te dizendo: você puxou ao Pai. Uma outra frase que talvez você tenha ouvido é: quando eu tinha a sua idade. O que é que Deus quer dizer com isso? Deus, na verdade, quer dizer sabedoria, aconselhamento.
Eu sei que essa frase já deve ter irritado muita gente na época em que você ouviu ela. Porque você talvez diz assim, tá vendo, lá vem ele, querendo comparar a minha vida com a dele. E não é isso. Essa frase tem um sentido muito mais profundo do que trazer uma comparação. E existe um alerta, existe um conselho, existe um espelho de sabedoria que foi forjado na experiência da dor. Sabe por quê? Quando a Bíblia diz assim, Daniel 2:20, louvado seja o nome de Deus para todos sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertencem. A gente sabe o quanto Daniel era sábio. E foi considerado o mais sábio da sua época ali no reinado de Nabucodonosor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Daniel não se confiou na sua inteligência. Sabe por quê? Sabedoria não nasce da inteligência. Sabedoria nasce da revelação de quem passou pela fornalha e não perdeu a fé. Das experiências duras da vida, de situações que, quando você ouve como um testemunho, você diz, Deus me livre passar por isso. Sabedoria não se desenvolve no berço do conforto, mas é na cova dos leões, nas noites sem resposta. E por isso que Daniel disse, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Daniel sabia de quem ele precisava para ele ser bem sucedido naquilo que estava sendo colocado diante dele. Sabe, esse é o momento quando Deus está dizendo assim, filho, eu sou seu pai. Eu sei o que eu estou fazendo. Deus não está tentando nos controlar. Deus, não. A verdade é que Deus está tentando nos preservar. Porque essa frase, quando eu tinha a sua idade, não é uma crítica, é uma ponte. É o desejo de Deus olhar para mim e para vocês assim, eu sei onde esse caminho vai dar. Chuta aquele laço. Não vai por aí. Porque Deus, como Pai, vê além da nossa idade, além da nossa experiência, além da nossa visão limitada. Às vezes a gente pensa que Deus está impedindo a gente de viver algo grande. Não. A verdade é que Ele está trazendo um conselho para a gente viver algo maior. Jeremias 29:11 diz, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Fala sério, gente. Quantas vezes Deus não falou comigo, com você? Quantas vezes Ele não nos alertou? Quantas vezes Ele não disse, quando eu tinha a sua idade? Talvez foi através de uma pregação, talvez através de um louvor, talvez foi na dor, talvez foi um atraso. E sabe o que é que às vezes a gente faz? Ignora. Muitas vezes a gente se coloca diante de Deus para pedir conselhos a Ele. Mas a gente quer que Ele fale para a gente o que a gente já decidiu. Quantas vezes a gente não quer que os nossos planos sejam aprovados por Ele, ao invés de nos submetermos aos planos dEle. Tudo que Deus quer quando Ele diz, quando eu tinha a sua idade, é que a gente amadureça. Sabe por quê? Porque maturidade espiritual não é saber tudo, é obedecer mesmo sem saber de tudo, mesmo sem entender. É você calar o seu eu para poder ouvir o é melhor assim do seu Pai. Jesus se coloca diante do Pai e diz, Pai, se possível,
passa de mim este cálice. Mas Jesus continua a sua oração dizendo: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É como se ele dissesse: Pai, eu sei que o Senhor já sabe o que vai acontecer. Até porque o Senhor já me disse: eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu não vou ficar sozinho. Tudo que Deus quer, quando Ele fala para mim, para você, quando eu tinha a sua idade, é nos poupar de uma dor. Uma dor que pode ser muito destruidora na nossa vida. A dor da desobediência é muito maior do que a dor da obediência. Talvez obedecendo vai doer, vai passar, e essa dor vai trazer uma cura sobrenatural para a sua vida, você vai ver. Mas a dor da desobediência é uma dor que vai trazer consequências destruidoras para a sua vida. Porque mesmo obedecendo, nós não vamos ser abandonados. Que hoje eu e você possamos ouvir a voz daquele que nos aconselha da forma certa. E ouvindo essa voz, possamos obedecê-la. Valorizando quem consegue ver o que a gente não consegue. Que hoje a voz, primeiro do Espírito Santo, seja a voz que a gente vai ouvir. Mas o Espírito Santo de Deus usa outras vozes, a voz do Pai. Quantas vezes talvez você não vai se lembrar agora. Seu pai disse assim: não sobe aí. Se subir vai cair. Pode quebrar o braço. Ou, não faz isso. E o que é que aconteceu? Você fez. E qual foi a consequência? Além de talvez você ter se ferido com o que você fez, você ainda foi disciplinado. Você ainda levou uma chibatazinha. Ontem eu estava contando uma história para as meninas, antes de dormir. Eu conto a história de Astrogildo e Cremilda. Desde pequenininho que elas conhecem. Eu estava contando para a Helena, e a Helena estava feliz da vida. Eu estava falando que Astrogildo e Cremilda foram para uma floresta. Os pais disseram que não podiam ir. Nessa hora, Laura já se levantou e disse assim: pai, não vale. O senhor quer trazer alguma lição de moral? Eu disse: minha filha, amanhã é dia dos pais. Hoje eu posso. Ah, mas o senhor sempre contava histórias engraçadas. Eu disse: mas hoje é diferente. E Cremilda e Astrogildo entraram na floresta, não conseguiam sair mais, até que ouviram um barulho. E nessa hora eu fiquei em silêncio. Parecia até que eu tinha organizado e planejado tudo. O ar-condicionado ligou. Aí eu fiquei parado assim. Aí Cremilda começou a gritar: meu Deus, que barulho é esse? E Astrogildo disse: mulher, é o vento batendo nas árvores, não é nada não. E daqui a pouco eles começaram a ouvir umas pisadas. E aí eu fiz. Helena fez: pai, isso é o senhor, né? Eu disse: sou eu. E aí Cremilda: meu Deus, Astrogildo, e agora? Que barulho é esse? Sou eu, mulher, que estou pisando aqui nos galhos de árvore. Até que ouve-se uma voz: Cremilda, Astrogildo. E Cremilda grita: meu Deus, que voz é essa, Astrogildo? E ele diz assim: calma, é o nosso pai, nos encontrou, agora a gente vai para casa. E ela começa a chorar. Ele diz: mulher, nosso pai nos encontrou, isso é uma coisa boa. Ela: não,
porque a gente vai para casa e vai apanhar hoje porque a gente desobedeceu. É o que acontece muitas vezes quando a gente tenta fazer a nossa vontade, achando que o nosso pai não sabia o que estava falando. Mas Deus também usa a voz dos líderes, das autoridades que Deus levanta. Às vezes é um pastor, às vezes é um líder de célula, é um discipulador, às vezes até o seu patrão está querendo trazer um direcionamento para a sua vida, porque ele já viveu algo e você não quer ouvir. Que hoje eu e você possamos ouvir a voz do Espírito Santo através de cada pessoa que ele levantar, e que a gente não seja rebelde. Sabe por quê? Porque a rebeldia pode te dar um atalho, mas só a sabedoria é que te sustenta no caminho para a promessa. Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade. E Jesus foi abençoado por isso, porque ele temeu ao Pai. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que quem teme a Deus, mesmo sem querer, vai obedecer. Quem teme a Deus diz: sim, Pai, mesmo chorando. Quem teme a Deus sabe que o conselho dele dói no começo, mas no fim gera cura. Que eu e você possamos entender que Deus não está criticando, Deus quer trazer uma ponte que vai ser construída para nos impedir de cairmos, talvez, em um grande abismo. Que a gente não viva do orgulho, que a gente não viva do achismo, não. Mas que a gente entenda que Deus sabe o que está falando e o que está fazendo, e só quer o melhor para nós. E em terceiro e último lugar, terceira frase diz assim: vou junto para ele saber que você tem um pai. O que é que isso quer dizer? Você não é órfão. Essa frase traz a ideia de firmeza, de proteção, de autoridade. É quando o pai vai se posicionar diante das ameaças. Deixa eu te falar, você tem um pai que sabe o que você passa. Você tem um pai que entende e conhece as suas lutas. Muitas vezes o diabo vai tentar plantar uma mentira na nossa alma dizendo: cadê o seu pai? O mesmo pai que disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. É o pai que não nos esconde do mundo. É o pai que nos revela para ele. E nos revela para ele como seus filhos. A verdade é que Deus se coloca entre mim, entre você e entre aquele que quer nos ferir. Por isso que a Bíblia diz que o diabo está ao derredor. Porque ao redor nós temos um pai que diz assim: vamos, eu vou com você, porque eu vou mostrar para ele que você tem um pai. Pai que esteve com você no Brasil, o pai que está com você aqui nos Estados Unidos. Deixa eu falar de uma forma especial para você que está morando aqui. Quando eu cheguei, eu estava falando com um, com outro, e alguns que eu conversei estavam aqui há pouco tempo. A gente completou 2 anos e 6 meses, né, desse período todo de saída do Brasil e vim para cá. A gente sabe, não é fácil. Mas quando eu olho para trás, a gente sempre teve um pai. Um pai presente. Talvez você está aqui, você sabe, você não tem uma família terrena no sentido físico. Mas você tem um pai que todos os dias, quando você se levantou sem saber, e agora? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho trabalho. Tem que pagar aluguel.
E de uma forma ou de outra, você sabe, esse pai se manifestou e cuidou da sua vida. E mostrou que, mesmo diante das maiores dificuldades da vida, Ele se posiciona e Ele cuida de você. Deus não tem vergonha de você, tem orgulho de você. Mas quantas vezes a gente se esquece que tem um pai? Quantas vezes no meio da crise a gente diz, estou sozinho? Quantas vezes a gente não orou como órfão, como alguém que não era cuidado? Mas hoje, não é a minha voz que eu quero que você ouça, é a voz dele, quando ele diz, você não é órfão. A Bíblia fala em João 1,12, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe quando Jesus sobe ao céu e que os discípulos ficam que meio norteados, sem saber, e agora o que é que vai acontecer? Ele diz, eu não vou deixar vocês sozinhos. Primeiro eu vou estar com vocês todos os dias da vida de vocês, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Ele vai lembrar vocês aquilo que eu falei. Se tem uma das coisas que Deus fala para mim, para você, é: você tem um pai, você é filho. E filho tem direito, órfão tem medo. Filho tem herança, órfão vive das migalhas. Filho anda com cabeça erguida, o órfão com vergonha e culpa. Sabe o filho pródigo? Saiu da casa do pai. Achou que os seus erros não iriam permitir mais que ele voltasse para o pai. A vergonha. E ele ensaiando meio que uma desculpa quando voltasse. E ele encontra um pai que vai em sua direção. Porque era um pai que o esperava. Era um pai que queria mostrar a ele que não tinha o abandonado. Hoje eu oro para que esse Espírito não reine no seu coração. A Bíblia vai falar em Romanos 8,15, vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba não é só pai, é paizinho. Abba é intimidade, Abba é proximidade, Abba é colo. Abba é você, quando o medo tentar te dominar, você entender que o amor lança fora o medo, porque você tem um pai que te ama. É você entender que diante das lutas da vida, você não vai estar sozinho, das dores. Você não precisa se isolar. Não. Você só precisa correr para os braços do Pai. Sabendo quem você é, você não é um sobrevivente. Você é herdeiro. Sabe, Deus olha para mim, para você e diz assim, eu quero que você viva o melhor dessa terra. Eu quero que você seja uma bênção. Eu quero que você viva os sonhos e as promessas que eu tenho para você. E às vezes a gente dá lugar à ansiedade. Porque a ansiedade é você, na verdade, tentar entender o mapa da sua vida quando você está se esquecendo de que tem uma mão que está te segurando para te levar para o lugar que só Ele preparou para você. Hoje, você não precisa de explicação. Você não precisa. Você só precisa da presença. A presença daquele que diz assim, eu vou com você, só para mostrar que você tem um pai. Por mais que você diga assim, eu não tive pai presente, eu não sei, eu nunca experimentei esse tipo de amor. Sabe o que é que Jeremias 1,5 diz? Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Antes do erro do seu pai, já existia um acerto de Deus.
Eu quero que você entenda nessa manhã que antes da ausência humana já havia a presença divina. Antes da ferida já havia a promessa de cura. Se você acha que Deus é um substituto, não. Ele é a origem. Ele é o começo. Seu pai não tinha te visto quando você não tinha ainda sido formado. Mas ele já estava olhando para você e dizendo, puxou ao pai. Ele já tinha olhado para você, dizendo, quando eu tinha a sua idade, ele já tinha olhado para você, dizendo, deixa eu ir com você, porque eu vou mostrar para ele que você tem um pai presente. Fique em pé no seu lugar. Eu quero encerrar trazendo uma ilustração. Eu vi a história de um homem que foi convidado por seu pastor. Na verdade, ele o chamou para ir à sua casa. Ele estava doente e ele precisava de oração. E o pastor chegou na casa dele e quando o viu deitado na cama, percebeu que tinha uma cadeira vazia do lado da cama. Ele perguntou, por que essa cadeira está aqui? E ele disse assim, eu tinha muita dificuldade de orar. Até que uma pessoa me ensinou e disse assim, deixa uma cadeira vazia do seu lado. Imagine que Deus, o seu pai, está lá te ouvindo. O pastor orou por ele. Depois de alguns dias, a sua filha o telefona e diz, olha, meu pai morreu. E ela diz assim, mas o que mais me chamou a atenção foi que ele morreu com a cabeça na cadeira. É como se ele estivesse dizendo, eu nunca fui abandonado. Eu nunca fiquei sozinho. Sabe por quê? Meu pai sempre esteve comigo. Hoje eu quero convidar você a fechar seus olhos e a colocar a sua cabeça na cadeira. Que você receba o colo do seu pai hoje. E se você nunca ouviu uma dessas frases pelo seu pai terreno, saiba que o seu pai celestial já disse para você. Todas essas frases já foram ditas por ele, e ele sempre quis mostrar a você a identidade que ele te trouxe. Ele sempre quis trazer conselhos que iam te evitar cair nas armadilhas do diabo. O desejo dele sempre foi mostrar que você não é órfão. Você tem alguém que te criou com perfeição. Alguém que te amou como ninguém amou. E mesmo que você jamais tenha ouvido do seu pai terreno um eu te amo, filho. Você é meu orgulho, filha. Que hoje você ouça a voz do seu pai celestial. Que enquanto nós entoamos essa canção, você possa fazer como aquele homem. Coloque a cabeça na cadeira e deixe a presença do Pai Celestial trazer o consolo que você precisa nessa manhã. E sai daqui sendo o pai que Deus quer que você seja. Não cause as feridas dos seus filhos que foram causadas pelo seu pai. Não. Se pareça com seu pai celestial, para que seu pai, seus filhos terrenos queiram se parecer com você. A verdade é que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ser aperfeiçoado, ser transformado.
Ainda dá tempo dos seus filhos verem em você o seu Pai Celestial. Oh!